o legal de pichar a adrenalina a gente faz porque não só por amor, é a adrenalina que a gente sente na hora que tá pichando e a satisfação depois de ver nosso picho lá no muro. Pichação sempre é daquele jeito, né? Estilo ninguém vai saber e ninguém vai ver, né? O grafite, ele é mais elaborado, a pichação é mais efêmera também, por conta das pessoas não gostarem, o preconceito ser grande. Da mesma forma que ela surge rapidamente, ela desaparece rapidamente. O grafite, ele passou a ser mais respeitado, né, hoje em dia. Que grafite, na verdade, para a pessoa saber, é pichação, é coisa da rua, entendeu? Tipo, se eu fizer num lugar que não pode, mas pichação é tudo. Se você fazer um risco em algum lugar, já é vandalismo para a sociedade. Né? O muro é o meu. As pessoas têm um preconceito bastante aguçado, né, com relação à pichação, porque acha que o indivíduo que picha, né, ele está, por ser transgressor, está agredindo algo que não pertence a ele. Essas coisas têm que ser discutidas, têm que ser colocadas na mesa, na parede, no muro, né, para a gente se deparar e dizer, poxa, alguém está me lembrando de algo que eu preciso pensar, refletir e discutir. Da reitoria, protesto e pichação. Um novo ciclo de expressão e manifesto. Eu estava no primeiro semestre do curso de jornalismo e a gente ocupou a reitoria, na verdade, em conjunto com o movimento estudantil, mas mais em solidariedade aos estudantes de Laranjeiras que vieram de outras cidades, em sua maioria vieram de outras cidades para estudar aqui na UFES, na Universidade Federal de Sergipe, e não tiveram seus direitos de assistência estudantil assegurados, então ficaram sem residência. Fizemos então o ato no dia 31 de outubro de 2008, um ato durante o dia aqui na reitoria e à tarde nós marcamos uma reunião com o pró-reitor de assuntos estudantis e mediante essa reunião não surtiu efeito nenhum, o que estava sendo pedido na pauta para que nos favorecesse para morar dentro da residência. Nada foi acatado, por eles ia ficar na mesma, então nós decidimos ocupar. Pedi para que as meninas fossem em casa buscar fogão, botijão, o que podia para poder montar uma cozinha dentro do corredor. Ocupamos. Há mais de 11 dias, tomamos nosso espaço, no seio do poder e da decisão do que é e do não nesta universidade. Não mais esperamos a benevolência, a boa vontade, criamos, nós, nossas condições. Não aceitaremos mais a forma imposta, a reflexão não mais se molda, nossa crítica não se calará com puras palavras. Torcemos as barras, rompemos a contenção, atravessamos o muro com nossas reivindicações, invadimos o presente. Naquele momento, a gente sentiu a necessidade de fazer uma intervenção que pudesse chocar mesmo a universidade. E havia uma exposição no hall da reitoria e essa exposição tinha um fundo, o verso dela obviamente não tinha nada, não tinha nenhum conteúdo, a gente virou e a gente pintou nessa parte branca. Não é obviamente com material que inclusive poderia até ser apagado. Foi decidido que nós iríamos utilizar esse material que estava exposto para provar para as pessoas que objetos materiais, papéis, a estrutura física é mais importante do que os alunos que estão aqui dentro. Então aquele ato, o fato da gente chegar e pintar todos aqueles quadros, era porque a gente já não aguentava mais, porque a gente tentou mediante de todas as formas manter um diálogo com a reitoria. Então a ocupação e aquele ato de ter que pintar aquilo foi, eu acho que o momento de maior estresse, foi o pico de tudo que estava se acontecendo. Porque todo mundo encara como uma pichação dentro da universidade, um momento que é quando esses alunos colocam para fora, são vândalos, mas não se procura saber o que foi que aconteceu antes, o que está ao redor de tudo aquilo. Quando é uma frase como tem aqui na universidade, que tem vários protestos, queremos professores, queremos estrutura. Então isso faz, principalmente os estudantes, os universitários, refletirem sobre questões que são importantes, que está faltando na universidade mesmo. Faltava bebedouro, faltava banheiro dentro do departamento, faltava câmera fotográfica, faltava computadores, faltava programa de edição, faltava professor. Eu acho que era uma coisa que mais
chamava atenção. E aí retomamos um processo de ocupação anterior que já tínhamos feito, né? Que foi um processo também vitorioso. E fomos até a reitoria e dessa vez a gente ocupou aquilo que é mais central, né? Que é o que a gente brinca e chama de coração, que é a sala, é o gabinete do reitor. Ou ele nos atendia ou ficaria difícil, inclusive, conduzir os processos e as demandas que ele tem de trabalho. O gabinete de ocupação está aqui para dar uma notícia. Estamos desocupando a reitoria. O movimento conseguiu 90% da sua pauta. Logo quando eu entrei aqui na universidade, eu vi duas pichações assim que me chamaram bastante atenção. Uma delas dizia: vandalismo é o que fazem com nossas vidas. E a outra era: se fosse propaganda não era crime. Se a gente chega no muro, tá completamente cheio de publicidade, de cartaz de evento, de show, Ibererê e Barará, e a gente, quando escreve algo no muro, isso se torna crime, isso se torna um problema para a sociedade. Então essa foi a primeira pichação. Depois, com a ocupação, a gente foi deslanchando, fazendo várias outras, como Queremos Professores, como Chega de Migalhas. E nós tivemos alguns saldos, né? E esses saldos, estudantes de comunicação e estudantes de outros cursos podem vivenciar hoje em dia, né? Por exemplo, nós conseguimos reestruturação, né, do espaço físico do curso de comunicação, né? O equipamento que nós estamos utilizando para poder gravar o documentário, né, ele é fruto também desse processo. O curso ganhou minimamente alguma estrutura, sala de projeção, que não existia a priori, alguns equipamentos novos foram comprados. Abertura de concurso para professores efetivos, que era uma das demandas mais centrais. Eu já fiz, sim, pichação dentro da universidade e a gente acha que isso é totalmente legítimo, né? Porque a partir do momento que você não se vê representado pela mídia televisiva, enfim, pelos rádios, você consegue subverter essa lógica utilizando do muro, né? Esse lance aí, pô, tipo, é o que tora as pernas de cada um, né? Assim, tipo, do grafiteiro, do pichador, porque quando ele tá fazendo no patrimônio público e, tipo, que chega a polícia, ele tem o direito de levar você porque ele tá no artigo, né? Que você não pode, tipo, fazer isso. Mas como é o protesto, né? O protesto, tá, pra mim, conceito de rua vale, né? Vale tudo. Não vale pro sistema, mas pra quem tá aí fazendo os seus corre, tá valendo. Se eu quiser fazer um protesto na rua, eu faço. Se eu quiser, se tiver a fim de fazer um protesto aqui na universidade, como eu fiz contra a violência contra a mulher. A gente tem que parar de entender a pichação só como um ato transgressor ou agressor, né? E sim entender que é um mecanismo de discussão, de debate. A gente podia pensar assim, vamos deixar uma parede específica para os pichadores, né? Parece aquela mãe que está cansada do filho estar riscando nas paredes, né? Então monta um mural para a criança pichar. Mas aí a pichação, ela perde essa coisa do transgressor, da surpresa de você estar virando a esquina e de repente se depara com um muro que te dá uma informação que talvez você não tenha parado para dar importância a ela, né? Como a morte da menina dentro do Resu. Né? Quer dizer, eu estava dentro da universidade, depois eu vi os carros de polícia, mas eu só fui saber o que tinha acontecido quando eu cheguei em casa pela televisão e etc. A gente começa esta edição mostrando mais um caso de violência contra a mulher. O crime parou o campus da Universidade Federal de Sergipe. A auxiliar de cozinha Daniele Bispo Santos, de 28 anos, foi morta a facadas enquanto trabalhava na cozinha do restaurante da instituição de ensino. Quando Daniele morreu, formou-se uma roda ali em torno do corpo e as pessoas estavam preocupadas em bater foto, em noticiar aquilo, jogar nas redes sociais, né? Parece muito com o que a mídia comum faz quando tem esses casos de violência, né? Estampa-se na capa do jornal um corpo estendido, um corpo ensanguentado, mas o que aquilo dali de fato representa para os estudantes, para os estudantes que vivenciaram aquele momento, né?
E naturalmente isso passa desapercebido na vida da gente, né? A gente não revisita esse acontecimento. E a pichação, ela te dá um tapa na cara, né? Ela diz, sim, você continuou a sua vida, mas a fulana perdeu a dela. Ou seja, as pessoas olhavam Daniele Bispo, olhavam Uma Rosa, olhavam cartazes, olhavam intervenções visuais que foram feitas por alguns outros movimentos, né? Dentro do Resum, e se perguntavam o que era aquilo. E essa é a importância da manifestação, a importância da intervenção visual, de realmente de intrigar e de levantar questionamentos a respeito do que está sendo colocado ali, né? Eu acho que a pichação, ela faz parte desse processo de memória de quem está dentro da universidade. E apagar tem essa coisa negativa. Agora, como ela é vista naturalmente, né, como algo agressivo, né, e as pessoas têm preconceito com relação a isso, apaga. O que é que você vê sendo coberto, sendo pintado aqui na UFES? As intervenções de cunho político, né, os grafites, que também têm um cunho cultural e artístico. Você se utilizar do muro como meio de expressão é algo que é muito mal visto por parte da reitoria, e isso a gente sabe muito bem. E para eles é muito mais fácil jogar uma camada de tinta do que ir à raiz do problema, né? A pichação que mais me chamava a atenção aqui, além da Tá Tudo Errado, que já foi apagada, né? É a do contra a apatia do branco, a ousadia do spray, alguma coisa assim. Que realmente mostra, né? Por que as paredes precisam ser brancas? Por que é tão criminoso? O nome da Daniele Bispo, ele foi apagado do Resum, mas o Resum e as trabalhadoras do Resum, as pessoas que participaram desse momento e as que vão ouvir falar dessa história, elas não vão esquecer isso, né? Elas não vão passar uma tinta por cima desses problemas e não vão conseguir esquecer aquele questionamento que foi levantado. Não é danificar, não é destruir, é comunicar, é dizer algo, né? Um muro em branco não diz muita coisa, mas um muro com palavras e com ações diz muito mais. Eu acho que é muito mais importante para a universidade ter muros pintados do que ter muros apáticos. Desde das câmeras e ação, ocupação da reitoria, protesto e pichação. Na UFS um novo ciclo de expressão e manifesto, pois a tinta não é nada diante de ferros e concreto. No certo já não sei quem são, fundamento, foco e ação. Movimento, causa efeito, por isso não pago não. Tarifas arbitrárias são impostas a todo instante, causa estresse em quem trabalha, desestimula o estudante. Grafite ali adianta, segurança trata mal. Da cena THC, pra eles são marginais. Intelectuais que fragmenta a ditadura. Nunca ouviu falar da rua, não entendem nossa cultura. Na UFES, o muro é o meio que limita pensamentos negativos do que não se identifica. São parasitas que querem sugar nossa pele. A violência que foi fato que levou a Daniele. São tags que disputam espaço, bombas que tem sede. Batalhas são travadas contra propaganda na parede. Revolução de forma simples, original. O muro é o meio da comunicação audiovisual. Os estudantes que protestam se revolta, cria dentro do seu peito o dia da reviravolta. Tamo na escolta, atentamos em nossa volta, pois a arte que não incomoda logo se transforma em moda. Novamente vai pra pista com sede de mais justiça, pois a paz é relativa quando não se paga a vista. Apagaram da vista o que une cor e sentimento. Pelo branco a ignorância, o preconceito e o cimento. Conhecimento de quem lidera o setor federal. Pensamento militares que infecto social. Meu cultural, ainda é opinião da massa. Realismo que chama a atenção, dão lápis que arregaça. Tenta rolir um spray que denunciam suas faces. Renunciam suas leis que privilegiam seus disfarces. Uma sociedade que se organiza em várias classes. Quando tromba com o caos é inevitável checkmate. Não faltará motivo pro convívio, a resistência. Juventude demorou pra tomada de consciência. Sem prepotência de transformar a reitoria. Denunciar um novo dia sem fazer demagogia. Filosofia, respeito por ser e sintonia. Chegamos pra ficar estabelecendo a ideologia. Da nação de ovelhas negras que não se permite ter medo. Seguiremos com fé em um só Deus. Salve periferia, o muro é o meio. O muro é o meio.